A estudante de medicina Larissa de Sá, natural de Goiás e atualmente cursando o 8º período do curso de medicina na Uniatenas, teve a oportunidade de vivenciar o intercâmbio internacional em um dos hospitais mais renomados do mundo, que fica em Nova York, referência global em ortopedia. Vamos conferir. Durante o intercâmbio, Larissa acompanhou de perto a rotina hospitalar, participou de atividades clínicas e trocou experiências com profissionais. A vivência reforçou ainda mais o seu compromisso com a medicina e o desejo de contribuir para a área da saúde no Brasil. No início, quando eu decidi realmente fazer esse intercâmbio, eu fiquei muito nervosa, com medo de como que ia ser, porque a gente realmente fica preocupado, fica sem saber se a gente vai dar conta, se a gente vai ter capacidade de ir bem. Então, quando eu cheguei lá, eu fiquei muito preocupada com essa questão do inglês, eu acho que foi o principal, porque é diferente, né, quando a gente tem contato ali com todo mundo falando inglês, uma cultura diferente. Então, assim, meu primeiro dia eu fiquei muito preocupada de como que ia ser, mas graças a Deus foi muito bom, foi uma experiência, assim, inesquecível, e eu fiz tudo isso com a comunidade 1%. Eles que me ajudaram em todo o processo, tanto as documentações que eu precisei, os e-mails, os médicos, tudo foi com eles. E assim, depois de toda essa ajuda, eu também treinei muito meu inglês, fiz aulas particulares, então não tem como você ir sem saber inglês, não precisa ser voltado para medicina, mas tem que saber se comunicar. Para quem não sabe, eu fiz no HSS, que é o Hospital for Special Surgery, que ele é o melhor hospital de ortopedia do mundo, e eu acompanhei um médico na parte de coluna. Então, por ser cirurgia, ele é mais cirurgião e tudo, ele não era muito assim de se abrir. Então isso também eu criei uma expectativa assim, muito grande, que no final eu fiquei um pouco assim, nossa, não foi do jeito que eu esperava. E acontece, então é normal, vocês vão talvez criar expectativas e talvez não vai sair da forma que você se planejou. Mas aí depois eu fui me virando, eu conheci outro observer lá, porque eu fiz essa parte de observer, que é quando você observa o médico, você não faz nada, só se ele permitir. Então pode acontecer, mas não é, porque você assina realmente um documento falando que você tá disposto a isso. E tinha outro menino que nem eu, e ele me ajudou muito nesse primeiro dia, porque ele me explicou tudo que tava acontecendo, mas era tudo em inglês também, porque ele era libanês, então assim, não tinha brasileiro lá. E assim, depois disso o médico foi se aproximando e tem que partir muito de você. É aquela coisa, você tem que sair dessa zona de conforto, porque se você ficar calado e com medo, assim, ninguém vai conversar com você. Eu tive muito conhecimento, adquiri muito conhecimento, eu aprendi muitas coisas e assim, eu saí de lá outra pessoa. Eu acho que tanto essa questão da minha maturidade, da independência, eu já tinha um pouco, porque aqui em Paracatu eu moro sozinha, né? Faço faculdade longe da minha família, mas assim, em outro país é totalmente diferente. Então, eu tenho certeza que eu saí de lá uma pessoa muito melhor, tanto profissionalmente como também pessoalmente. Dedicada e apaixonada pela profissão, Larissa também utiliza suas redes sociais para compartilhar conteúdos educativos, dicas de saúde e bastidores da sua jornada na medicina, inspirando outros estudantes e futuros profissionais da área. Desde pequena eu sempre quis fazer medicina, então isso foi uma coisa, desde pequena ali, eu olhava outros médicos e queria ser que nem eles. Então, eu nunca me vi em outra profissão. Teve uma época que eu dei um pequeno surto, que eu queria arquitetura, não sei de onde eu tirei isso, mas assim, depois disso eu vi que eu não queria nada de exatas e eu não me vejo em outra profissão. Eu até hoje, assim, tem dias que a medicina é difícil, eu não vou falar aqui pra vocês idealizar que é tudo perfeito, não é assim. Então, assim, tem dias que são difíceis, tem dias que a gente quer desistir, faz parte, tem dias que a gente tá assim, meu Deus, que profissão que a gente tem que abdicar de muitas coisas. Agora eu criei um Instagram faz poucos meses, 2 meses mais ou menos, que chama Med com Larissa, ele vai deixar aqui pra vocês, e lá eu tô postei muito sobre o meu intercâmbio, quem não viu, quiser acompanhar, coloquei também alguns destaques lá de tudo que eu vivi, assim, minhas experiências dos dias, fiz vlogs também, contei um pouco da experiência, vou contar mais coisas também, mesmo tendo passado o intercâmbio, tem ainda vídeos que eu tô organizando, e também eu posto muito sobre essa parte de saúde feminina, que é outra especialidade que eu me identifico muito, além da ortopedia, né, que é a parte de GO, ginecologia e obstetrícia. Então, eu tô querendo muito trazer essa parte de saúde feminina, ainda mais para pessoas, mulheres, que não saibam muito, né, desse assunto. Quero ajudar essas pessoas a entender melhor e saber se cuidar também. Então, me sigam lá que eu vou postar muito sobre isso.